Vocês já ouviram falar das coisas que espreitam no escuro durante a Quaresma? Hoje trago 3 histórias reais de terror do Nordeste brasileiro, onde o sagrado e o sobrenatural se cruzam de forma aterrorizante. Fiquem comigo até o final, porque o que vem por aí vai fazer vocês pensarem 2 vezes antes de apagar a luz. Meu nome é Luzia do Monte, tenho 47 anos e sou de Caraúbas, no sertão do Rio Grande do Norte. O que vou contar aconteceu em 2001, na Quaresma, quando eu tinha 24 anos e morava com minha mãe, Dona Francisca, e meus 2 irmãos numa casinha de barro perto do rio Apodi. Aqui no sertão, a vida é simples, mas nunca foi fácil. A gente vivia da terra. Plantava milho, feijão de corda, criava umas galinhas magras e rezava para São José mandar chuva na seca. Minha mãe sempre foi mulher de fé, daquelas que não perdia uma novena e carregava o terço no bolso da saia como se fosse parte do corpo. Ela nos criou com as histórias dos mais velhos, dizendo que a Quaresma era tempo sagrado, de recolher o espírito, de não mexer com o mato nem com fogo, porque as coisas do outro mundo estavam mais perto. Eu respeitava, mas confesso que nem sempre levava a sério. Achava que era coisa de gente antiga, medo bobo para botar ordem nos mais novos. Até que vivi o que vivi. Era a 4ª semana da Quaresma, uma terça-feira seca, daquelas que o sol racha o chão e o ar fica tão quente que parece queimar a garganta. O céu estava limpo, mas tinha um tom amarelado no horizonte, como se a poeira do sertão tivesse subido para se misturar com as nuvens. Meu irmão caçula, Pedro, de 15 anos, era o mais teimoso da casa. Ele nunca gostava de ficar parado, sempre inventando moda. E naquele dia, resolveu que ia catar lenha no mato atrás da casa. Minha mãe tinha avisado 1000 vezes. Na Quaresma, o fogo atrai coisa ruim, menino. Fica quieto que o fogão aguenta com o que tem. Mas Pedro riu, balançou a cabeça e disse: Mãe, eu não acredito nessas histórias de visagem. Vou pegar umas varinhas para cozinhar o feijão, não demoro. Pegou o facão, amarrou um pano na cabeça para se proteger do sol e saiu, assobiando uma música qualquer. A manhã passou devagar. Eu fiquei ajudando minha mãe a descascar mandioca na sombra do alpendre, enquanto meu irmão mais velho, Antônio, de 19 anos, consertava uma cerca no terreiro. O calor estava insuportável e os bichos estavam quietos demais. As galinhas se encolhiam debaixo do pé de juazeiro e até o cachorro, o vira-lata, dormia enroscado na porta sem latir para nada. Quando deu meio-dia, minha mãe olhou para o sol, fez o sinal da cruz e perguntou: Cadê o Pedro? Já era para ele ter voltado. Antônio deu de ombros. Disse que o menino devia estar enrolando no mato, mas eu vi o jeito que minha mãe apertou o terço na mão. Ela estava preocupada de verdade. O tempo foi passando e nada do Pedro. O sol começou a baixar, tingindo o céu de um vermelho sujo, e o vento trouxe um cheiro seco, de terra quente misturada com algo que eu não sabia explicar. Um leve ranço, como de coisa velha guardada. Minha mãe ficou andando de um lado para o outro no terreiro, murmurando rezas baixinho, e Antônio já estava impaciente. Vou buscar ele. Esse danado deve estar dormindo embaixo de algum umbuzeiro. Mas minha mãe segurou o braço dele. Não, Antônio, deixa que a Luzia vai. Você fica aqui comigo, caso precise de ajuda. Eu não entendi por que ela me escolheu, mas vi o medo nos olhos dela. Um medo que não era só de mãe preocupada. Peguei um chapéu de palha, uma garrafa d'água e um terço que ela me entregou, dizendo: Leva isso, filha, e reza o caminho todo. Saí de casa com o coração apertado, seguindo a trilha que Pedro sempre usava para entrar no mato. Era um caminho estreito, cheio de chique-chique e gravatás, com o chão duro rachado pela seca. O sol estava quase se pondo e a luz vermelha fazia as sombras das plantas parecerem mais longas, quase vivas. Chamei por ele enquanto caminhava. Pedro, ô menino, cadê você? Minha voz ecoava no silêncio, mas não vinha resposta.
Só o barulho do vento soprando nos galhos secos e o estalo de algum graveto quebrando sob meus pés. O mato parecia mais fechado que o normal, como se as plantas tivessem se juntado para esconder alguma coisa. Depois de uns 20 minutos, cheguei numa clareira onde tinha um umbuzeiro velho, torto, que a gente usava como marca para não se perder. Foi lá que vi as primeiras pegadas. Eram de pé descalço, grandes, mas esquisitas. Os dedos eram compridos demais, curvados para dentro, como se quem pisou ali não andasse direito. Ao lado das pegadas tinha um monte de cinza, como se alguém tivesse feito uma fogueira pequena, mas não tinha sinal de lenha queimada, só aquela poeira preta que subia com o vento. Meu estômago deu um nó. "Pedro!" Gritei de novo, mais alto, e dessa vez ouvi um gemido baixo, fraco, vindo do lado do umbuzeiro. Corri para lá, com o coração batendo na garganta, e encontrei ele. Pedro estava caído no chão, encostado na raiz grossa da árvore, com a camisa rasgada no peito e o rosto pálido, suando frio mesmo com o calor. Os olhos dele estavam arregalados, e ele tremia todo, como se tivesse visto o diabo. "Luzia, corre, corre!" Ele murmurava, apontando para o mato mais fechado com a mão trêmula. Tentei levantar ele, perguntando o que tinha acontecido, mas antes que ele respondesse, senti um calor estranho nas costas. Não era o calor do sol, que já estava quase sumindo. Era um calor pesado, seco, como se alguém tivesse acendido uma brasa bem atrás de mim. Virei devagar, com o terço apertado na mão, e foi quando vi. Uma figura alta, magra, parada entre os gravatás a uns 10 metros de mim. A pele dela era preta e rachada, como carvão queimado, e soltava um leve brilho vermelho nas frestas, como se tivesse fogo por dentro. Os olhos eram 2 brasas vivas, brilhando no escuro do entardecer. E da boca saía fumaça, um fio fino que subia e se misturava com o ar. O cabelo era curto, seco, parecendo palha queimada, e os braços pendiam dos lados, compridos demais, com dedos que terminavam em unhas pretas, tortas. O chão onde ela pisava ficava escuro, como se o calor dela torrasse a terra. Eu travei. Meu corpo inteiro gelou, mas minhas costas ardiam com aquele calor que não explicava. Pedro agarrou minha perna, chorando baixinho. "Foi o fogo, Luzia! Eu acendi o fogo!" A coisa deu um passo na nossa direção, arrastando os pés devagar, e o som era como madeira seca estalando numa fogueira. O cheiro de enxofre tomou o ar. Forte, sufocante, misturado com um fedor de carne queimada que fez meu estômago revirar. "Quem acende, paga." A voz dela veio, seca, chiada, como se saísse de um braseiro. Não era uma voz de gente, era como o som do fogo lambendo madeira rouca e cortada. Peguei Pedro pelo braço, puxei ele com toda a força que eu tinha e comecei a correr, tropeçando nos gravatás e nos galhos secos. Ele mal conseguia se mexer, mas eu não ia deixar ele para trás. A coisa não corria, mas parecia estar sempre perto. O calor me seguia, queimando minha nuca, e o gemido dela virou um grito rouco, longo, que parecia rasgar o ar. O vento soprou forte, trazendo uma nuvem de cinza que ardia nos olhos e na garganta, e eu ouvia o estalo dos pés dela atrás de mim, como brasas caindo no chão. Pedro tropeçava chorando. "Eu não sabia, Luzia, eu não sabia." Mas eu não parava para ouvir, só corria, rezando o Pai Nosso na cabeça, mesmo sem conseguir falar alto. Chegamos no terreiro de casa quase sem ar, com Pedro caindo de joelhos na terra seca. Minha mãe correu para fora, gritando: "O que vocês fizeram, meu Deus?" Antônio veio atrás, com o facão na mão, mas parou quando me viu arrastando Pedro. "Mãe, tem uma coisa no mato!" Eu disse, com a voz quebrada, quase sem fôlego. Ela ficou branca como cera. Largou o pano que segurava e correu para dentro, voltando com o terço e uma vela que guardava no altar de São José. "Entram logo, entrem!" Ela gritou, puxando a gente para dentro da casa. Bati a porta com força, passei a tramela e ajudei a deitar Pedro na rede. Ele estava gelado, tremendo, com os olhos vidrados olhando para o teto. Minha mãe acendeu a vela,
Começou a rezar em voz alta: Ó Virgem Mãe, livrai-nos do mal. Antônio ficou na janela, espiando o terreiro com o facão firme na mão. Não tem nada lá fora, Luzia. Ele disse, mas a voz dele tremia e eu sabia que ele estava mentindo para si mesmo. O cheiro de enxofre ainda estava no ar e o calor não tinha ido embora. Eu sentia ele na pele, como se a coisa tivesse ficado do lado de fora, esperando. Contei tudo para minha mãe, com as mãos tremendo, as pegadas, a cinza, o fogo que Pedro acendeu, a figura queimada com olhos de brasa. Ela ouviu calada, apertando o terço tão forte que as contas marcavam os dedos dela. Quando terminei, ela fez o sinal da cruz e disse: Vocês chamaram o homem do fogo. Meu pai contava dele, um vaqueiro que morreu queimado na seca de 1915, tentando salvar o gado. Na quaresma, ele volta para quem mexe com fogo sem permissão. Ele cobra em cinzas. A voz dela era firme, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Eu avisei, Pedro. Eu avisei. Naquela noite, rezamos um terço em família, com a vela acesa no altar e as janelas fechadas. O vento uivava lá fora, mas não era só o vento. Tinha um som baixo, um crepitar, como fogo lambendo madeira seca, que vinha do mato e parava na beira do terreiro. Pedro não falava, só tremia na rede, com o rosto pálido e os olhos fundos. Antônio ficou de vigília, andando de um lado para o outro com o facão, mas eu sabia que ele não ia fazer nada se aquela coisa entrasse. Minha mãe mandou buscar Padre João, o vigário da cidade, que chegou no dia seguinte com água benta e um crucifixo de madeira. Padre João ouviu a história, benzeu a casa inteira e jogou água benta no terreiro, rezando em latim com uma voz que parecia tremer nas palavras mais difíceis. Ele disse que o homem do fogo era uma alma penada, um espírito preso ao fogo que ele mesmo tinha causado, e que na quaresma ele ganhava força para cobrar quem desrespeitava o tempo santo. Vocês tiveram sorte, ele falou, olhando para Pedro, que mal levantava a cabeça. Ele podia ter levado o menino. Antes de ir embora, deixou um terço benzido e mandou a gente acender vela para São José toda a noite até a Páscoa. O cheiro de enxofre ficou no ar por dias, e o calor vinha e ia, como se a coisa rondasse a casa, esperando um deslize. Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele tremia toda vez que via uma chama, mesmo a do fogão, e os cabelos dele, que eram pretos como carvão, começaram a ficar grisalhos antes dos 20. Os médicos em Mossoró disseram que era estresse, coisa da cabeça, mas eu sabia que não era. Era um pedaço dele que ficou naquele mato queimado por dentro. Eu, Luzia, aprendi a lição na marra. Na quaresma, o fogo não é nosso amigo. Nunca mais deixei ninguém da família acender uma fogueira nesse tempo e toda noite rezo o terço com minha mãe, que até hoje olha para o mato com medo. Às vezes, quando o vento sopra quente e o céu fica vermelho, eu sinto aquele calor nas costas de novo e faço o sinal da cruz, pedindo para nunca mais ver aqueles olhos de brasa. O homem do fogo está lá, tenho certeza, esperando quem ousa chamar ele de volta. Meu nome é Maria das Dores, mas todo mundo aqui em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas, me chama de Dona Dores. Tenho 63 anos agora, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 26, em 1987, numa quaresma que nunca saiu da minha cabeça. Aqui no sertão, a gente cresce ouvindo as histórias dos mais velhos, que a quaresma é tempo de silêncio, de reza, de ficar com o pé quieto em casa. Minha avó, Dona Luzia, dizia que era quando o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava fino e que qualquer descuido podia chamar coisa que não se explica. Eu acreditava, mas não levava tão a sério. Até aquela noite. Era a segunda semana da quaresma, uma quinta-feira quente, daquelas que o sol queima até o último raio antes de se esconder atrás dos morros. Eu morava com meu marido, Zé Preto, e nosso filho pequeno, Joãozinho.
numa casinha de taipa nos arredores do povoado de São Félix, uns 10 quilômetros da cidade. A gente vivia da roça, mandioca, milho, feijão de corda. Naquele dia, Zé tinha ido para Santana vender umas galinhas na feira e eu fiquei sozinha com o menino. A tarde passou tranquila, mas quando o sol caiu, o céu ficou esquisito. Não era só o calor abafado comum no sertão. Tinha uma nuvem baixa, cinzenta, que parecia engolir a luz. Os bichos calaram cedo. Nem galo, nem grilo, nem sapo no açude. Só o vento seco soprando nas folhas do juazeiro. Joãozinho, que tinha uns 3 anos, estava inquieto. Chorava sem motivo, apontava para o canto da casa e dizia: "Mamãe, tem gente olhando." Criança fala cada coisa, né? Eu achava que era só a imaginação dele, ou talvez o calor que deixava ele assim. Mas para acalmá-lo, peguei ele no colo e fui para a rede no terreiro, balançando devagar enquanto cantava uma ladainha que minha mãe me ensinou. Ó Virgem Mãe das Dores, livrai-nos do mal. O vento foi ficando mais forte, carregando poeira e um cheiro estranho, tipo cera queimada misturada com terra molhada, mesmo sem ter chovido. Foi aí que ouvi o primeiro som. Um assobio baixo, arrastado, vindo do lado do curral velho, uns 50 metros da casa. Não era assobio de gente, disso eu tenho certeza. Era como se o vento tivesse voz, mas uma voz cansada, rouca, que parecia chamar alguém. Meu coração apertou, mas pensei: deve ser um bicho, um passarinho noturno. Peguei a lamparina na cozinha, acendi com um fósforo e voltei para o terreiro, com Joãozinho agarrado na minha saia. O assobio parou por um instante, mas logo voltou, mais perto, agora do lado da cerca de arame que separava nosso terreno do mato seco. "Quem tá aí?" gritei, com a voz mais firme que consegui. Ninguém respondeu. Só o silêncio pesado e aquele assobio que parecia rir de mim. Joãozinho começou a chorar de novo, apontando para o escuro. "A mulher, mamãe, a mulher!" Olhei na direção que ele apontava e foi quando vi uma sombra alta, magra, parada perto da cerca. Não dava para ver direito com a luz fraca da lamparina, mas era uma figura de gente, só que comprida demais, como se os braços e as pernas tivessem sido esticados. Vestia um pano preto que balançava com o vento, mas o rosto... Meu Deus, o rosto não tinha nada. Era só um vazio escuro, como se a cabeça fosse um buraco. Eu gelei. Minhas pernas tremiam, mas não podia ficar ali parada. Corri para dentro de casa com Joãozinho no colo, bati a porta de madeira e passei a tramela com força. Coloquei ele na rede e peguei o terço que ficava no altar de São José, começando a rezar em voz alta: "Pai nosso que estais no céu." O assobio ficou mais forte, agora do lado de fora da janela, que eu tinha esquecido de fechar. Fui até lá com o coração na boca e bati a portinhola de madeira, mas antes de fechar, vi de novo. Ela estava mais perto, quase encostada na parede da casa. O pano preto balançava e agora dava para ouvir um som abafado como um choro baixo misturado com o assobio. Joãozinho gritava: "Ela quer entrar, mamãe!" Eu não sabia o que fazer. A casa era pequena, só 2 cômodos, e não tinha para onde fugir. Peguei um ramo de arruda que guardava para benzer o menino quando ele tinha quebranto e comecei a esfregar na porta e nas janelas, rezando mais alto: "São Bento, São Miguel, me livrem desse mal." O assobio parou de repente e por um instante achei que tinha ido embora. Mas então ouvi batidas, 3 batidas lentas na porta, tão fortes que a madeira rangeu. Tum, tum, tum. Meu corpo inteiro tremia e Joãozinho se encolheu na rede tapando os ouvidos. "Quem é você? O que você quer?" Gritei, já chorando de medo. A resposta veio numa voz que não era de gente, era baixa, arrastada, como se saísse debaixo da terra. "A criança, me dá a criança." Meu sangue virou gelo. Olhei para Joãozinho, que me encarava com os olhos arregalados, e senti um desespero que nunca tinha sentido antes. Aquela coisa queria meu filho. Peguei ele no colo de novo
Abracei forte e comecei a rezar o credo, quase gritando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. As batidas continuaram, mais rápidas, e o assobio voltou, agora dentro da casa, como se ela tivesse passado pela porta sem abrir. De repente, a lamparina apagou sozinha. O escuro tomou tudo, e o cheiro de cera queimada ficou insuportável. Senti um frio na nuca, como se alguém tivesse encostado a mão em mim. Joãozinho gritou: ela tá aqui! E então eu vi. Bem no canto da sala, perto do altar, a figura estava parada, alta, magra, com o pano preto caindo até o chão. Não tinha rosto, mas eu sabia que ela me olhava. Os braços se mexeram devagar, esticando na minha direção, e a voz voltou: ele é meu. Me dá. Eu não sei de onde tirei força. Talvez tenha sido Deus, talvez Nossa Senhora, mas joguei o ramo de arruda na direção dela e gritei: sai daqui em nome de Jesus Cristo. A coisa parou. O assobio virou um gemido longo e o pano preto começou a se desfazer, como se fosse feito de cinza. Ela sumiu, mas deixou um rastro no chão, uma marca queimada como se tivesse pisado com fogo. A lamparina acendeu sozinha de novo e o silêncio voltou. Mas não era um silêncio bom. Era um vazio que pesava nos ombros. Zé Preto chegou de madrugada e quando contei, ele ficou branco. Disse que na estrada, vindo para casa, tinha visto uma mulher alta de preto parada no meio do caminho, mas quando passou com o jipe, ela não estava mais lá. No outro dia, chamamos Dona Alzira, a rezadeira do povoado, para benzer a casa. Ela disse que era uma alma penada, uma mulher que tinha perdido um filho na quaresma e agora vagava atrás de crianças para levar para o outro lado. Mandou acender vela para São Gonçalo e nunca mais deixar a porta aberta depois das 6 na quaresma. Até hoje, toda vez que chega esse tempo, eu rezo o terço 2 vezes por dia e boto a arruda na entrada da casa. Joãozinho cresceu, mas nunca esqueceu aquela noite. Ele jura que viu os olhos dela, mesmo sem rosto, brilhando vermelhos no escuro. E eu, Dona Dores, carrego essa história no peito, como um aviso para quem acha que a quaresma é só mais um tempo qualquer. Eu sou Severino do Rego, nascido e criado no Cariri da Paraíba, lá pras bandas de São João do Cariri. Hoje tenho 52 anos, mas o que vou contar aconteceu em 1994, quando eu tinha 22, numa quaresma que me fez mudar o jeito de ver o mundo. Aqui no Cariri, a vida é dura, terra seca, cacto por todo canto e um sol que não perdoa. Mas a gente aprende a tirar sustento do que tem. Naquela época, eu trabalhava como vaqueiro numa fazenda chamada Riacho Fundo, uns 15 quilômetros do povoado. Era um lugar bonito, com um riacho que corria fraco no verão e uma mata rasteira cheia de mandacaru e jurema. A quaresma sempre foi respeitada por aqui. Meu pai, seu Manuel, dizia que era tempo de penitência, de não mexer com o mato nem com o bicho, porque as almas ficavam inquietas. Eu ouvia, mas era jovem, teimoso, achava que era coisa de velho para assustar os mais novos. Na terceira sexta-feira da quaresma daquele ano, o patrão me mandou buscar umas vacas que tinham se perdido perto do açude velho, uns 3 quilômetros da sede da fazenda. Era uma tarde abafada, com o céu cheio de nuvens escuras, mas sem promessa de chuva. Peguei meu cavalo, o Trovão, e fui, levando só uma lanterna e um facão na cinta. Cheguei no açude por volta das 5 da tarde. O lugar era isolado, cercado de mato seco e umas pedras grandes que pareciam vigiar tudo. O sol já estava baixo, tingindo o céu de vermelho, e o silêncio era tanto que dava para ouvir o barulho do meu próprio peito. As vacas estavam lá, pastando tranquilas perto da água. Mas tinha algo errado. O açude, que era raso, parecia mais fundo naquele dia, com a água escura, quase preta, parada como um espelho. Trovão relinchou, inquieto, e eu senti um arrepio, mas achei que era só o cansaço da lida. Enquanto juntava as vacas, ouvi um barulho vindo da água. Um ploc, ploc, como se alguém jogasse pedrinha no açude.
Olhei, mas não vi nada, só o reflexo do céu na superfície. O som continuou mais rápido e então virou um gorgolejo, como se alguma coisa grande tivesse mexido lá embaixo. Trovão empinou as patas, quase me derrubando, e as vacas começaram a mugir, nervosas. Calma, bicho, falei, tentando segurar as rédeas, mas meu coração já estava acelerado. Foi quando vi. Do meio do açude, uma cabeça surgiu. Não era de gente, nem de bicho que eu conhecesse. Era comprida, com cabelo preto grudado, molhado, caindo sobre os ombros. Os olhos eram grandes, brancos, sem pupila. E a boca era um rasgo torto, cheio de dentes miúdos, brilhando como faca. A coisa ficou metade dentro d'água, metade fora, me olhando fixo. Meu corpo travou. Trovão relinchou alto e saiu correndo, me jogando no chão. Caí de cara na terra, com o facão voando para longe. E quando levantei os olhos, ela estava mais perto. Agora com os braços fora d'água, compridos, magros, com unhas pretas que arranhavam a margem. Eu não sei como, mas consegui me levantar e corri para as vacas, gritando para elas se mexerem. A coisa não saía da água, mas o gorgolejo ficou mais alto e a voz veio. Vem, vem pegar! Era uma voz rouca, molhada, como se saísse de dentro do peito dela. Olhei para trás e ela estava apontando para alguma coisa no açude. No meio da água, boiando, tinha uma rede de pesca velha, dessas que a gente usava para pegar lambari. Só que dentro da rede, eu juro por Deus, tinha um vulto. Um vulto pequeno, como de criança, mexendo devagar. Meu estômago embrulhou. Corri mais rápido, empurrando as vacas para frente, mas o som da água me seguia. O gorgolejo virou um riso baixo, abafado, e o cheiro de lodo podre tomou o ar. Quando cheguei na trilha que levava para a fazenda, olhei de novo. Ela estava na margem agora, agachada, com os braços esticados como se fosse rastejar atrás de mim. Os olhos brancos brilhavam no escuro, e a boca se mexia, mas sem som. As vacas estavam em pânico, e Trovão, que tinha voltado, tremia todo. Cheguei na sede quase de noite, suado, com a roupa rasgada dos espinhos. O patrão, seu Elias, me encontrou no terreiro e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo com a voz tremendo e ele ficou sério. Mandou chamar Dona Nita, a rezadeira da vila, que chegou com um terço e uma cuia de ervas. Ela disse que o açude velho era amaldiçoado, que uma mulher tinha se afogado ali anos atrás, carregando o filho pequeno, e que na quaresma ela voltava para pescar quem se aproximasse. Você teve sorte, menino, ela falou, benzendo minha cabeça. Ela queria te levar. Depois daquela noite, nunca mais passei perto do açude. As vacas voltaram, mas Trovão ficou arisco para o resto da vida e eu comecei a carregar um terço no bolso. Na quaresma, fico em casa, rezo com a família e evito até olhar para a água parada. Aquela coisa ainda está lá, tenho certeza, esperando quem não respeita o tempo santo. Se essas histórias te arrepiaram, não saia daí sem deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos pesadelos. Conta nos comentários. Você já viveu algo assim na quaresma ou conhece uma história tão assustadora quanto essas? E antes de ir, clica aqui no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir mais segredos sombrios que o escuro esconde. Você não vai querer perder.